Muito boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero te desejar uma tarde muito feliz aqui em nossa companhia. Agora, 12 horas em ponto. E hoje eu convidei o Danilo Silva. Ele é consultor de investimentos, que não deixa de também ser um educador, porque ele ensina a gente, e é isso que ele vai fazer hoje. Muitas pessoas, eu já vou abrir o microfone para ele, mas muitas pessoas me perguntam no meu Instagram, e acho que também no YouTube dele, no Instagram dele, nossa, a taxa de juros está caindo, a taxa Selic, e os meus investimentos, eu vou começar a ganhar menos? Danilo, obrigada por estar conosco. Obrigado, Mara, por esse convite, mais uma vez, né? A segunda vez que eu participo aqui com vocês na Rádio Voz Delas. É muito bom estar aqui e falar de um assunto que eu gosto tanto, que é investimento, né? Cuidar da grana. Isso. E aí, eu queria já te perguntar, antes de dizer o reflexo da queda da taxa Selic, eu queria te pedir para você explicar para a gente o que é a taxa Selic. Bora lá, Mara. A taxa Selic, ela é também conhecida como a taxa básica de juros do Brasil, né? De uma economia, no nosso caso aqui, do Brasil. Então, ela é a taxa que norteia todas as outras taxas de juros que possa existir aí nas operações de crédito, nas operações de investimento, tá certo? O Banco Central, ele utiliza a taxa de juros, né, a taxa Selic, como uma forma, uma política monetária, que a gente chama, para poder deixar o dinheiro um pouco mais caro ou mais barato, a fim de mexer na inflação. O objetivo principal é sempre a inflação. Então, quando a inflação está muito alta, o Banco Central tende a subir a taxa de juros para deixar o dinheiro mais caro e dessa forma as pessoas vão consumir menos. Quando a inflação está estabilizada dentro da meta, o Banco Central ele tende a reduzir a taxa de juros para que as pessoas voltem aí a consumir mais, né? Então tem sempre esse jogo da taxa Selic. Ela sobe, depois de um tempo ela cai novamente, depois ela vai subir de novo e por aí vai. Isso, eu queria aproveitar e dar um exemplo. Então, por exemplo, você tem uma caneta lá que custa R$ 5. Aí ninguém está comprando essa caneta. O que você vai fazer? Você vai derrubar o preço dela para começar a circular aquele dinheiro. É mais ou menos isso que o governo faz, né, Danilo? Através do Banco Central, né? Eu acho que é Através do importante. Banco Central. Isso. Isso, É importante a gente muito. deixar claro também que hoje o nosso Banco Central ele atua de forma independente. Isso é muito teórico, assim, mas não tem nenhuma interferência governamental. Tanto é que a gente escuta muito, né, o atual presidente reclamando muitas vezes do Banco Central, a taxa está muito alta, isso porque ele não tem nenhuma interferência lá dentro. Então lá são E, na pessoas minha opinião, é o correto. Na excelente, sua também, excelente. né? Tem que ser pessoas técnicas, pessoas que conhecem de economia, com uma boa experiência para conseguir conduzir. Não é fácil conduzir uma economia de um país tão grande como o Brasil, né? Exatamente. E antes de continuar, eu quero agradecer nossos ouvintes de Jacareí, São Paulo, Santo André, Jundiaí de São Paulo, Curitiba, Paraná, Cachoeira de Macaco, Rio de Janeiro, Califórnia, Forest City, Califórnia, Cupertino, São José, Santa Catarina, Diamantina, Jabuticabas, Juiz de Fora, Ouro Branco, Bambuí, Arco em Minas, Minas sempre aqui com a gente, afinal a rádio é de lá, né? Divinópolis, Medina, muito obrigada pela audiência. E eu quero aproveitar e citar uma coisa que você falou. A taxa Selic, ela norteia não só os investimentos, mas também as pessoas que tomam dinheiro no mercado. Então, se a taxa Selic também está muito alta, também prejudica quem precisa de crédito. Sim, aí o crédito vai ficar mais caro, né? E o crédito que eu falo é cartão de crédito, a taxa de juros do cartão de crédito, financiamento imobiliário, financiar um carro, financiar uma moto, para quem busca o financiamento de moto, quando a taxa de juros ela está muito alta, automaticamente os juros dessas operações ficam maiores também. A gente também tem que considerar que não é só esse ponto, tá? Então tem vários outros pontos. Sim.
Porque tem muita gente que questiona, poxa, mas os juros é de 10% ao ano, como está a Selic agora, né? 10 e alguma coisa ao ano. Mas a taxa de juros do financiamento de um carro é 3% ao mês. Então tem vários fatores que definem essa taxa de juros, e um deles é a taxa Selic. Exato. E assim, se não tem dinheiro no mercado, a tendência é que a economia não gire. Então, aumenta o desemprego. A gente é afetado, né, Danilo? Porque tem gente que fala assim: eu não tomo dinheiro emprestado, eu não tenho investimento, então eu não quero nem saber como está a taxa Selic. Não, a taxa Selic, ela, assim, Mara, eu costumo falar que a economia, ela é a espinha dorsal de um país, sabe? Tanto que Sim. todo governante, todo presidente, a maior preocupação dele é com a economia. Você vê que todos os discursos do Lula, ele fala sobre a economia, porque se a economia vai mal, se a economia está ruim, o povo sofre na pele, né? A inflação corrói muito o poder de compra, principalmente dos mais pobres. Se as pessoas não conseguem conquistar os bens, eles vão ficar mais chateados com o governo, aquela coisa toda. Então, assim, a economia, ela é a espinha dorsal. Então, a gente precisa, ao menos, saber, né, qual direção que está essa taxa de juros. Se está em queda, se Não não é está em puxando queda. a sardinha para o nosso lado, não, mas não dá para viver sem economia. Não, a economia, ela é fundamental, né? A economia, ela é fundamental para tudo, para o desenvolvimento da população, para tudo, trabalho, Para a tudo. redução do desemprego, exatamente. Exatamente. Tanto é que o principal ministro é sempre o da Fazenda, né? Sempre o que todo Sim, mundo espera, quem vai ser o escolhido, quem é sim. ele, que decisões ele vai tomar. Isso é importantíssimo. O principal ministro sempre é o da Fazenda. Tem que ser uma pessoa muito técnica, uma pessoa que não seja levada pelos cantos políticos, porque a gente sabe que político, ele quer sempre olhar para o lado dele, né, Mara? Então tem que E, na tomar muito verdade, cuidado. né, independente do ministro da Fazenda ou tal, na minha opinião, as pessoas que vão assumir aquele lugar, elas têm que ser técnicas, o da Sim. saúde, o da Sempre educação, tem que ser da área, né? mas infelizmente não é isso Não que é assim acontece, que né? funciona, né? Eu costumo falar, Né? Mara, que o Brasil, ele é um transatlântico, sabe? Esses navios gigantes de cruzeiro. Toda mudança, principalmente econômica, que acontece, ela demora para surtir efeito, né? Sim, Só que quando você faz uma mudança ruim para a economia, para você conseguir arrumar aquilo, parece que leva o tempo dobrado. Então, exato. toda vez que você faz um movimento ruim para a economia, baixa os juros demais, né? Aí você vai ter um efeito na inflação gigantesco. Para você conseguir arrumar depois, meu amigo, leva anos para conseguir arrumar. É verdade. Vide A gente Argentina. vídeo Argentina. Vamos ver agora o que Com acontece, né? Milei. Bom, eu quero dizer para vocês que nós vamos para um breve intervalo, mas se você tiver alguma dúvida, no próximo bloco, o Danilo vai explicar para a gente quais os principais motivos que afetam os nossos investimentos quando a taxa Selic cai. O que a gente deve fazer, como a gente deve conduzir. Se você tiver dúvida ou algum comentário, pode mandar aí pelo site da rádio ou no WhatsApp 31 98308 5976. Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos agora, 12 horas e 15 minutos. Um clima abafado aqui em São Paulo, não é, Danilo? Muito, muito. A hora que eu olhei estava mais de 30 graus. Esse tempo é louco Deus é aqui, né? pai. E não tá sol, né? Não tá sol, tá abafado mesmo, né? Tá um caos. Bom, olha, pessoal, me manda comentários e perguntas que eu adoro conversar com vocês, viu? Por favor, estamos aguardando. E eu vou, antes de perguntar para o Danilo o que eu falei que eu ia perguntar, eu vou perguntar outra coisa. Programa ao vivo. Isso aí, quem Eu quero, sabe faz ao vivo, né? eu quero perguntar para o Danilo quais são os principais investimentos que têm queda na taxa de juros quando a taxa Selic cai. Os investimentos que cai a rentabilidade quando a taxa Selic Verdade. cai. Então, assim, É, o primeiro é o pós-fixado. O que é o pós-fixado? Por exemplo, um CDB que a remuneração dele é indexada ao CDI. Então, CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que ela caminha pau a pau ali com a taxa Selic. Automaticamente, quando a taxa Selic começa a cair,
esse investimento que é pós-fixado, ele passa a render menos. Não significa que vai perder dinheiro, significa que vai ganhar um pouco menos, vai render menos, tá certo? Também... Essa é uma coisa, né, Danilo? Porque a gente fala assim, ai, meu pai falava isso. Nossa, mas na minha época rendia 3% ao mês. Mas e quanto era a inflação na época? Não, era altíssima a inflação na época, Você né? ganhava menos do que ganha hoje. Sim, as pessoas esquecem desse ponto, né? E por não ser algo palpável, algo que eu consiga sentir mesmo, as pessoas não conseguem calcular isso, não conseguem ver essa questão da inflação e da taxa de juros. Muitas Isso. pessoas de antigamente falam, ganhava 3, 5% ao mês. Só que você tinha uma inflação mensal, às vezes, de 10, de 15%. Você estava perdendo dinheiro, na verdade, você estava ganhando, né? Então, Exato. hoje o cenário econômico do Brasil mudou, após 94 ali, com a inclusão do Plano Real e tudo mais, a gente já não tem mais esses índices inflacionários assim, absurdos, né? Exato. E aí a pessoa acaba achando que ela está perdendo dinheiro. E, na verdade, não é isso, né? Não, o mercado, eu sempre falo isso para os meus clientes aqui, Mara, tem sempre, todos os dias tem oportunidade de investimento no mercado. Tá? Então, quando a taxa de juros ela está caindo, é óbvio que aqueles investimentos que são indexados à taxa de juros fica menos atrativo, né? Então, se você investir lá no CDB do banco, ele fica um pouco menos atrativo. Mas ele não deixa de ser um bom investimento, é importante ter um portfólio. Mas tem outras alternativas. Então, você pode buscar, por exemplo, fundo imobiliário, que é isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto, e rende ali cerca de 1% ao mês. Você pode buscar, para quem é um pouquinho mais arrojado, para quem está disposto a investir para longo prazo, pode buscar um investimento em ações, que eu gosto bastante, já é um outro tipo de investimento, mas sempre que a taxa de juros está em queda, vai surgir ali outros investimentos. Exato. E aí tentar fazer um mix, né, Danilo? Sim, a diversificação, a famosa diversificação, né, Mara? Diversificar, a diversificação é muito importante. Você nunca pode ficar ali exposto a um único tipo de investimento, aquele velho ditado de colocar o ovo, né, na mesma cesta, os ovos na mesma cesta. Só que você também precisa fazer uma diversificação inteligente. Então, eu já passei por experiências aqui na consultoria, Mara, onde o cliente ele tinha, sei lá, 10 tipos de ativos diferentes, não é nem quantidade de ações, mas ele investia em ações, royalties musicais, debentures, COI, renda fixa. Ele nem sabia no que ele investia. E aí você acaba prejudicando, ao invés de utilizar aquela ferramenta como benefício, você acaba prejudicando a sua performance. Você tem que saber também diversificar. Mas é excelente, tem que diversificar. E outra coisa que eu gostaria que você comentasse, mas antes eu quero agradecer você de Divinópolis e Medina, Minas Gerais, Ourinho, São Paulo, Ibirité, Minas, Caratinga, Palo Alto, na Califórnia, muito obrigada por estarem conosco, podem mandar os seus comentários, tá? Eu queria que você falasse um pouco sobre respeitar o seu perfil de investimentos, porque as pessoas que normalmente não entendem muito sobre os investimentos, elas vão lá e olham o percentual, que está dando mais. Então, tem ação lá da empresa XYZ, ele vai lá e compra. Aí perde dinheiro e fica com aquele trauma das ações, né? Você precisa respeitar o seu perfil de investidor. Uma experiência própria aqui, Mara, que eu percebo é que as pessoas muitas vezes nem conhecem o seu perfil de investidor. Certo. Elas falam, eu sou conservadora, eu sou arrojado, pode. E aí a gente tem um questionário que a gente chama de API, análise do perfil de investidor. Com base nas respostas que a pessoa coloca ali, a gente consegue determinar qual é o perfil dele. Isso é muito bacana porque envolve muito a questão das finanças comportamentais. Então tem pergunta lá do tipo, se você investe numa ação e você, em um mês de investimento, você perdeu 30%, o que você faz? Alternativa A, você saca tudo. Alternativa B, você mantém. Esse tipo de pergunta dá um norte para a gente saber qual é o perfil daquele investidor. Mas é muito comum aqui no Brasil, é até cultural, as pessoas se acharem muito conservadoras, mas elas não hesitam na hora, por exemplo, de comprar um bilhete da loteria, por exemplo. Ou Exato, fazer... e se acha que é conservador. Exatamente, eu vou fazer uma aposta esportiva, né? Eu estava vendo ontem uma reportagem dos 10 maiores clubes aqui do Brasil, 6 são patrocinados por empresas de aposta esportiva. E o nome já fala, né, Mara? É uma aposta, não tem nenhuma perspectiva de ganho ali, né? Eu vi seus stories. Pessoal, acompanha aí o Danilo, o Instagram dele é @euoDaniloSilva. Ontem eu vi teus stories e assim,
Eu acho triste porque são jogos de azar. É assim que se chama, não chama jogo da sorte. Exatamente. Chamam jogos de azar. E tem pessoas, Danilo, saindo um pouco aqui do assunto, que estão vendendo isso como renda extra. Muito triste, né? Como é que alguém vai investir num jogo de azar que a probabilidade é mínima de você ganhar e ainda falar que vai ser uma renda extra? Não, é muito triste, muito É triste. muito triste, não é? Você diz uma coisa que eu acho muito interessante, né? A gente vai ficar rico trabalhando, não é? Exatamente, Mara. Fala isso. Aqui na Tríade Finance a gente tem uma veia muito educacional, porque eu vim da área educacional, da educação financeira e tudo mais, né? E eu costumo falar para os meus clientes, eu falei, ó, não ache que você vai ficar rico com esses seus investimentos aqui. O que Isso. vai fazer você ficar rico é o trabalho, é o trabalho. Na minha opinião ainda, se você empreender, isso acelera. É um risco maior, mas também tem que ser perfil da pessoa. A pessoa tem que ter um perfil de empreendedor, porque não é fácil, é matar um leão por dia, é muito difícil, é muito complicado. Só que se você só vai ficar rico mesmo, só vai conseguir ter um patrimônio bacana com o trabalho, né? Eu trabalhei muito tempo no Banco Bradesco, e lá na sede do Banco Bradesco, tinha o prédio vermelho, que o pessoal fala que é onde fica a diretoria, tem uma frase que era do seu Amador Aguiar, o homem que criou o banco, né? E a frase falava assim: só o trabalho produz riqueza. É isso aí. É só o trabalho que produz riqueza. O que os investimentos fazem então, Danilo? Acelera o processo de você montar o seu patrimônio. E para você utilizar quando esse patrimônio? Lá na sua aposentadoria. Você tem uma aposentadoria tranquila, você conseguir viver, ter uma renda melhor. É claro que no meio do caminho, poxa, você vai querer comprar um imóvel, vai querer comprar um carro, mas aí você vai ter liberdade de escolher o momento certo, a forma correta de pagar aquele bem que você quer adquirir. Então, para isso que servem os investimentos. Exato. E para manter o poder de compra também, né? Exatamente, porque Porque hoje senão 100 você ganha reais 10. Isso. não vale nada, né? Exatamente. 100 Mas reais lá de na hoje, lá frente na vai frente, valer. você entendeu? Então Pessoal, precisa fazer os fica com a investimentos. gente. Exato. Fica com a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou. E o Danilo comentou sobre a tríade de investimentos, é isso? Isso, é a nossa empresa aqui de educação e consultoria financeira, que é a Tríade Finance, né? Ah, tá. E se alguém quiser orientações, falar com você sobre investimentos ou te contratar, entra nesse Pode, Insta ou entra no teu mesmo? pode entrar no meu Instagram mesmo, eu, Danilo Silva, e o meu canal do YouTube, que é onde a rede social que eu mais utilizo ali, que eu posto conteúdo de graça, é Danilo Silva Investimentos. Mara, eu falo para as pessoas, hoje em dia não tem mais desculpa para não aprender sobre educação financeira, não aprender a investir, porque tem muito conteúdo de graça aí. Concordo. O nosso é um, o teu, o meu, né? Exatamente, exatamente. Bora lá. O Luiz perguntou pelo site, ele fala assim: vocês acreditam que a queda dos juros atingirá os bancos? Porque esse ano eu estou na expectativa de investir na compra de um imóvel. Manda, Danilo. Luiz, bora lá. Não só acredito, como muda completamente, né? Porque se você for parar para pensar, todo o dinheiro em circulação no mercado sempre está dentro dos bancos, né? Então pode estar na sua conta corrente do banco A, você faz um Pix para o banco B. E aí outra pessoa paga um boleto do banco C. Então, bancos eles que faz toda essa gestão da grana, do dinheiro que está em circulação no mercado. Então a mudança dos juros, consequentemente, muda os juros que os bancos cobram também. Tá? Até porque o custo de captação, o custo que o banco tem para captar dinheiro através de um CDB, de uma LCA, de uma LCI, reduz. Então vai reduzir. Para o setor imobiliário, isso acontece de uma forma muito mais visível, porque o setor imobiliário ele é regulado, né? Então quem determina mais ou menos ali a taxa de juros é o próprio governo através da Caixa Econômica. Eu tinha visto sua pergunta e já fui pesquisar quanto que está hoje a taxa de juros para um financiamento imobiliário na Caixa Econômica, e eu achei algo em torno aí de 0,6 ao mês no financiamento imobiliário. É óbvio que tem todas as regras de entrada e tudo mais. Então, assim, a taxa de juros para financiamento imobiliário já está muito baixa, já está bem atrativa. Se essa for a sua intenção, ela já está muito atrativa, essa taxa de juros. Se vai cair mais, aí vai depender de
quanto a Selic vai reduzir, né? A expectativa para esse ano é de 9% ao ano. Fechar dezembro a 9%. Agora, se a Selic cair mais do que isso, eu acredito que sim, a taxa de financiamento imobiliário pode cair mais, sim. A Caixa Econômica, ela tem... Bom, quando a gente fala em atingir os bancos, eu acho que ele estava querendo saber mesmo sobre a taxa de juros, né? Que os bancos não vão ter problema, não. Né? Atingir de forma de os bancos ter problema, não. Não, Os bancos, como eu falei, os bancos eles conseguem surfar em qualquer ciclo de mercado. Tem gente que tem aquela ilusão. A inflação caiu, o banco está perdendo dinheiro. O banco nunca vai perder, porque ele se molda. Nunca. Até porque se você for abrir os resultados dos bancos, Mara, o banco ele não ganha dinheiro só com empréstimo e financiamento. Sim. Tem diversos serviços ali inclusos. Tem as taxas das contas, seguro, previdência, tem diversos serviços e produtos ali, né? Exato. E eu entendo que nos próximos 2, 3, 4 anos, a taxa Selic ela vai cair, mas nada assim abrupto, como nós tínhamos antes da Covid, né, Danilo? Que era 2% ao ano, né? Muitos economistas, e aqui é até um detalhe importante, Mara, a economia, apesar de mexer com números, e a maioria das instituições de ensino considera a economia uma matéria de humanas, né? Exato. Apesar de mexer com números. Porque não é fácil, não é... É muito fácil para a gente aqui, população, falar, tem que reduzir os juros. Mas isso traz consequências. E como eu falei, o Brasil é um transatlântico. Quando você traz uma consequência, é muito difícil mudar essa rota, né? Então, a economia, ela, apesar de números, você tem que tomar muito cuidado com como você vai movimentar. Eu esqueci sua pergunta, Mara. Não, eu comentei que eu acho que a taxa Selic nos próximos 3, 4 anos vai cair, mas não de forma abrupta, como era antes da Covid, 2% ao ano. Então, muitos economistas acreditam que aqueles 2% foi um erro, né, da gestão anterior, foi um erro da gestão anterior. Só que a gente estava num momento atípico do mercado, tinha pandemia, então os bancos centrais queriam. Só que o Banco Central, da mesma forma que ele pode ter, entre aspas, errado em reduzir a 2% os juros, ele foi muito rápido em iniciar o ciclo de aumento dos juros. Exato. Diferente dos Estados Unidos, que hoje está passando perrengue lá, porque começou tarde demais, né? Exato. Então, eu acredito que uma taxa de juros básica da nossa economia seja ao redor ali de 8,5% a 9%. Tá? O Brasil ele tem uma sequela ainda muito grande daquela inflação do passado, então a gente tem que ficar sempre atento. E também, Mara, a inflação, que é a principal armadilha, né, da economia, ela não é só os juros, né? Tem diversos fatores, questão logística, questão tributária, né? Então, política fiscal, clima, exatamente. O agronegócio às vezes é afetado. Eu quis falar sobre isso para falar para o Luiz. Luiz, obrigada pela pergunta, adorei. Que se ele pretende comprar um imóvel, nos próximos anos não vai ter nenhuma queda muito absurda. Então, porque tem gente que fala assim, vou esperar a taxa de juro cair para comprar, só que não vai ser amanhã. Né, Danilo? Não vai exatamente. Quando você faz... Pensa assim, quando o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é o comitê que decide os juros, há 2 semanas atrás, eles cortaram juros em 0,5 ponto percentual. Quando ele corta, só vai surtir efeito daqui a 4, 5, 6 meses, talvez, que a gente vai começar a enxergar esse efeito, né? Então, não vai ter nenhuma mudança assim, mudou de um dia para o outro, a não ser que de um dia para o outro o Banco Central anunciasse um juros de 2% ao ano novamente. Mas isso a gente sabe que não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, Luiz, se tiver dentro do seu orçamento, pode ir atrás de comprar o seu imóvel, só que tem que estar adequado ao orçamento. Isso, exatamente. Senão complica a tua vida. Obrigada, Luiz. A Angélica de Ourinhos, obrigada, Angélica. Ela pergunta assim, esse reajuste da Selic trará alterações nos juros cobrados nos cartões de crédito? Pergunta excelente. É o seguinte, Angélica. Teoricamente, deveria trazer um pouco de alteração, mas o cartão de crédito é algo bem peculiar. Por quê? Porque ele é um empréstimo que tem um nível de risco muito elevado. A Mara, ela é educadora financeira, eu também estou no ramo, a gente sabe o nível de pessoas que são endividadas por conta do cartão de crédito, né? Então, para o banco,
é um ativo de crédito, uma carteira de crédito de risco muito elevado. Então, por conta disso, ele já é caro, automaticamente é um crédito caro, né? E aí, o que o governo fez, se eu não me engano, foi no ano passado, ele limitou os juros do cartão em 100% do valor do débito. Então, por exemplo, você tem uma fatura ali de R$ 1.000. Os juros, ele não pode passar de R$ 1.000. Então, ficaria uma dívida total, o que já é um grande absurdo, né, Mara? Que já é um grande absurdo. Não, mas, assim, eu ia falar isso. As pessoas falam assim, agora é só 100% ao ano. Gente, como só? Mas era 400% Era ao ano, né? 470, né? Então, o governo, através ali do Conselho Monetário Nacional, eles decidiram mudar essas regras para dar uma aliviada, mas o cartão de crédito é isso. Eu acho, Mara, que a gente precisaria passar por uma educação financeira muito ampla, e é óbvio que isso vai mexer com interesses dos bancos e tudo mais, porque assim, vocês acreditam que nos Estados Unidos não se usa cartão de crédito? Usa Não se usa. usa muito, só que lá a taxa de juros é pequenininha, né? E eles não têm muito hábito, De Mara. pagar o cartão. Não entendi, desculpa. Eles não têm muito hábito de estar preocupado em pagar o cartão. Exatamente. Porque a taxa de juros é muito baixa. Agora a gente não paga, vira um absurdo. Isso, só que lá também a criança. Uma vez eu vi uma história muito legal. Quando a gente descobre que a esposa está grávida aqui no Brasil, o que acontece? Acontece uma festa, a gente faz um churrasco, né? Lá nos Estados Unidos é muito cultural a educação financeira. Lá é muito fácil você encontrar crianças que têm ações na bolsa, que os pais abriram uma conta, fizeram um investimento para a criança. Que é a estabilidade do país, né? Exatamente. Então, assim, respondendo de forma direta a Angélica, eu acho que mexe um pouco, mas isso é uma questão que foge, assim, não é só os juros que influencia, tem diversos outros fatores por trás. Eu acho que, nesse caso, o que menos influencia é a economia. É mais o comportamento, né? É mais o comportamento e mais, assim, aquela coisa dos bancos, o risco é muito elevado e não dá para reduzir a cobrança, né? É um produto que dá muito dinheiro para o banco, porque o banco ele cobra, né? Porque muitas pessoas falam assim, poxa, o cartão de crédito eu tenho aqui um limite de R$ 5.000. Eu posso comprar parcelado, entre aspas, sem juros. Se você pagar certinho, não tem juros, só que o banco está cobrando do comerciante. E para o comerciante os juros é alto, né? O cartão de crédito é de, sei lá, 2%, 3% ao mês, por cada parcela que ele vai receber. Então é altíssimo. Então é um produto bom para os bancos, é óbvio que eles não vão querer acabar com esse produto, só que é um produto muito prejudicial para a população. Assim, eu enxergo como um produto ruim. Eu também. Pessoal, tem a pergunta da Eliane, que eu vou fazer na volta do nosso intervalo. Fica com a gente, @MaraDescomplica. Voltamos, e eu quero dizer para você que ainda não me segue, vai lá, @MaraDescomplica, tem dicas sobre finanças pessoais e empreendedorismo todos os dias. E o Danilo também tem o canal dele no YouTube. Qual que é mesmo, Danilo? Danilo Silva Investimentos. Se escrever isso lá na pesquisa, já vai chegar no meu canal. Ele dá dica direto sobre investimentos e ele, inclusive, é certificado para poder dar indicações de investimentos, né, Danilo? Exatamente. Sou consultor de investimentos. Ele é consultor. Eu, por exemplo, não posso ficar falando aplica aqui, aplica ali, mas o Danilo pode. E a Eliane pergunta pelo site. Obrigada, Eliane. Para quem pretende começar a investir agora, deve priorizar o acompanhamento da taxa Selic? Vamos lá, Mara, deve acompanhar a taxa Selic. Eu acho que para quem quer investir ou não, tem que acompanhar a taxa Selic, porque a gente já falou aqui no nosso bate-papo que a taxa Selic ela mexe na economia, né? Como um todo, direciona a economia. Agora, se a sua pergunta é, vou iniciar um investimento agora, devo investir na taxa, né, em ativos que são indexados à taxa Selic? Acho que é isso. Isso vai depender muito do seu perfil de investidor. Mas eu acredito que para toda carteira de investimento é importante que você tenha ali um pezinho na taxa Selic, sabe? Que você tenha 10% na taxa Selic. Mas é importante ter porque é cíclico. Hoje ela está em queda, mas mais para frente ela pode começar a subir novamente e isso vai aumentar a sua rentabilidade, tá? Então, assim, eu acho que agora, Eliane, o mais importante é você entender o teu perfil de investidor. Então, aí envolve a tua idade, os seus objetivos, né, o prazo que você tem para investimento e principalmente qual o valor que você tem para investir. Aí, em cima disso,
criar uma carteira de investimento, montar uma carteira de investimento que sim vai ter ativos indexados à taxa Selic. Até porque, né, Danilo, a reserva de emergência, a reserva financeira, normalmente a gente deixa linkado à taxa Selic, né? Que é Sim, normalmente o menor sim. risco, né? Sim, exatamente. Então, a reserva de emergência, ela, como o nome diz, é uma reserva para uma emergência, ela tem que estar em um ativo líquido. E, normalmente, os ativos mais líquidos são aqueles indexados à taxa Selic, Por ou exemplo, CDI. fala de três aí para mim. Olha, hoje, para uma boa reserva de emergência, eu gosto do próprio Tesouro Selic, tá? Também. Eu gosto do Tesouro Selic. Eu gosto das contas remuneradas, né? Eu gosto do Nubank, por exemplo, que remunera o saldo em conta e até os ativos de investimentos que ele tem. Mas eu não descarto, e aqui eu posso estar correndo o risco de ser bem criticado, eu não descarto a poupança, tá? Ai, Danilo! Mas eu não descarto a poupança, por quê, Mara? Por um motivo. Na época da pandemia, eu lembro muito bem que eu tinha diversos alunos e pessoas que eu atendia que tinham grana no Tesouro Direto, que tinham grana em fundos de investimentos e não conseguiram sacar porque tudo foi fechado. E por que foi fechado? Porque teve problema com os juros. Perdão, os juros, ele ficou muito bagunçado. É. Então, como teve esse problema com os juros, o Tesouro fechou, não deixava ninguém sacar. E aí a pessoa era uma reserva de emergência. Então eu falo, olha, deixa um pouco em uma conta super disponível ali, uma conta poupança, mas um pouco. Porque a gente não sabe qual é a magnitude de emergência. É um debate que existe muito. Por exemplo, furou um pneu do carro. É uma emergência? Para Eu mim vou, eu vou usar a reserva de emergência, ou posso usar um recurso que já está ali disponível na minha conta corrente, se ou você posso, tiver, sim, né? né? Agora, por exemplo, aconteceu recentemente na minha família de um tio meu falecer. Poxa, aí é uma emergência. É. Aí ele não tinha um seguro de vida, não tinha nada disso, aí teve que recorrer à reserva de emergência para conseguir fazer toda a parte de funeral e tudo mais. Então eu gosto de deixar até um pouquinho ali na poupança para eu ter disponível a qualquer dia, a qualquer momento, a qualquer horário. Tá. Montes Claros está com a gente, Sericita está com a gente, de Minas Gerais, Córdoba, Argentina, Atibaia, obrigada por estarem conosco, é um prazer ter vocês, esse programa é feito para vocês, né? Então, pode aí mandar o que vocês querem perguntar, e eu quero perguntar para o Danilo. Existe algum investimento que se beneficia com a queda da taxa Selic? Existem investimentos que se Quais? beneficiam. Então, assim, ó, o primeiro que eu vou classificar aqui por mais conservador é o pré-fixado. Tesouro pré-fixado, ou um CDB pré-fixado, né? O que é o pré-fixado, Mara? É aquele investimento em que você, quando investe, você já sabe exatamente a taxa de juros que você vai ganhar no final do seu investimento. Então, por exemplo, eu vou investir num CDB que me paga 15% ao ano, e durante 3, 4, 5 anos. Esses 15% não vai mudar de jeito nenhum, não muda esses 15%. Com Da uma mesma forma, tendência de queda de taxa de juros, quem fizer isso possivelmente vai ter vai ter uma uma boa rentabilidade rentabilidade. maior. Vai ter uma rentabilidade maior em comparação Então, à taxa Selic, né, aos juros. Então, assim, os investimentos pré-fixados, eles são em primeiro lugar. E por que eu falo conservadores? Porque, por exemplo, o CDB tem a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, o Tesouro Direto tem a garantia do Tesouro Nacional. Então, são investimentos mais conservadores, embora tenha marcação a mercado ali e tudo mais, são investimentos, assim, para qualquer tipo de investidor. Mas a gente tem, em segundo lugar, os fundos imobiliários. Então, o fundo imobiliário ele se beneficia muito porque ele recebe aluguéis, né? Então, ele sempre os aluguéis ali está em torno de 0,8% a 1% ao mês. Então, com os juros caindo, você pode investir em fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários de shoppings, galpão logístico, imóvel comercial. Tem diversos fundos imobiliários, você pode comprar essas cotas na Bolsa de Valores e ganhar esses aluguéis todos os meses, sempre reinvestindo ali, utilizando uma estratégia de investimento. E por último, eu não descartaria as ações, porque se o juros está caindo, o custo de capital da empresa também vai ser menor. As empresas vão ter uma dívida, as dívidas das empresas normalmente são pós-fixadas, então são dívidas atreladas aos juros. Se o juros está caindo,
ela vai ter menos dívida, né? O endividamento da empresa vai ser menor. Automaticamente, o endividamento sendo menor, essa empresa tende a lucrar mais. E aí as ações, elas acompanham o lucro, elas se valorizam. Então, para quem já tem um perfil mais arrojado, para quem busca um investimento para longuíssimo prazo, eu não descarto as ações. Quando você compra uma ação, você está comprando uma empresa, um negócio gigantesco, um Banco Itaú, por exemplo, que é gigantesco. Eu concordo 200% com você. Tem gente que fala assim, mas ações é muito arriscado. No longo prazo, e sabendo comprar, é o que você falou, você citou uma empresa que... E essa pessoa que fala que a ação é arriscado é a pessoa que comprou o Bitcoin. Que comprou o Bitcoin. Gente, eu e o Danilo, a gente tem um pouco de asca de Bitcoin, sabe? Então... eu não curto muito, não. Eu não curto porque eu gosto de investir em ativos reais, sabe, Mário? Eu gosto de saber qual que é a finalidade. Então, quando você compra uma ação da Telefônica Brasil, você sabe que é uma empresa gigantesca de telecomunicação, que paga um dividendo gigantesco, uma empresa líder do seu setor, né, do mercado onde ela atua. Então, o Bitcoin, ele é o quê, né? Ele é uma cripto... a tecnologia por trás do Bitcoin é boa, né? Mas o Bitcoin em si, eu não conheço, eu não me sinto bem, então eu não invisto. Eu também não sei onde pôr no meu dinheiro, como é que eu vou pôr ali? Aí eu tenho uma amiga, nós estamos terminando, mas ela fala assim, meu marido fala, vamos investir em criptomoedas, os caras estão ganhando muito dinheiro. Ela fala assim, quem são esses caras? Onde que estão? Como Onde que chamam? estão esses caras que estão ganhando muito dinheiro, não é? É bem isso mesmo. Então, assim, eu também não gosto de recomendar, não. Mas é isso, gente. Olha, se tiverem mais dúvidas, pode me procurar no meu Instagram, @maradescomplica, ou Danilo... Eu ou Danilo Silva. Agora voltou. E a gente responde todos os nossos directs. Nos comentários do YouTube, você também responde, né, Danilo? Respondo tudo. YouTube, Instagram, o TikTok também, que eu tenho um perfil lá no TikTok. Mandou mensagem, eu respondo. É isso aí. Gente, muito obrigada pela audiência de hoje. Semana que vem a gente volta com um programa sensacional, preparado com muito carinho para você. Danilo, obrigada pela parceria e por todo esse aprendizado aqui que você deu para a gente hoje. Obrigado, Mara. Tamo junto. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. @Mara Descomplica.